Abre lá em 2 Coríntios 5,14. 2 Coríntios 5,14. Essa menina aqui não parece a Eloá, o olhar dela? O olhar é igualzinho da Eloá quando fica assim, ó. Aliás, a Eloá não está aí, cadê ela? Ah, tá. Fala que eu mandei puxar a orelha dela, não pode faltar do corte. 2 Coríntios 5,14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Eu quero ficar, querido, com essa palavra, pois o amor de Cristo nos constrange. Olha para o teu irmão e diz para ele, pois o amor de Cristo nos constrange. É constrange. Você já ficou constrangido alguma vez? Constrangido é quando você fica sem jeito até. Ou às vezes quando uma pessoa te elogia, ou quando alguma coisa acontece, você fica meio sem jeito, você fica constrangido. Então o amor de Jesus, ele é tão grande, ele é tão maravilhoso na nossa vida que a gente fica constrangido, a gente fica sem jeito, né? Pai, nós queremos agradecer por essa palavra, que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha tocar no mais profundo da nossa alma, que o Senhor venha curar todo o nosso orgulho, que o Senhor venha aplanar essa pedra bruta que somos cada um de nós, e que mais nessa noite com essa palavra, os nossos defeitos vão sendo tirados, os nossos erros vão sendo tirados, tudo aquilo, Senhor, que atrapalha a nossa vida, Senhor, de crescer, de ser abençoados, de sermos livres do Teu reino, possa através da Tua palavra ser tirada, como Jesus disse que já tinha limpado os discípulos através da palavra. Então que nessa noite o Senhor nos limpe também, em nome de Jesus, amém. Você pode se sentar, querido. Eu quero, querido, direcionado por aquilo que Deus me colocou, citar algumas coisas que a gente possa meditar na pessoa de Jesus Cristo, porque nós vamos falar só dele nessa noite aqui, só do caráter, do jeito de Jesus, porque aqui diz que o amor dele nos constrange, né? Pois o amor de Cristo nos constrange porque quando a gente lê, e eu vou ler essa palavra para você não precisa abrir, o Mateus capítulo 8, versículo 1, fala daquele leproso, né? E nós vamos ver nessa história aqui, que Jesus, a gente entende que o amor dele nos constrange, porque a gente lendo esse texto, nós conseguimos enxergar que ele toca aquele que é intocável. Você vai ver que tudo aquilo que o homem rejeitava, Jesus foi lá e pegou. Então nós começamos vendo que ele toca aquele que é intocável, porque o leproso não podia ser tocado. Na realidade, o leproso de longe, ele deveria ser evitado. As pessoas deviam gritar, imundo! Além dele estar numa distância muito grande, ele tinha que ouvir essa palavra, que embora foi deixada até pela lei de Moisés, mas no fundo a pessoa se sentia meio que ofendida, meio que depressiva, porque toda vez que ele encontrava alguém de longe, as pessoas gritavam imundo, porque viam eles todos amarrados com trapos, né? Todos sujos de sangue. E essa palavra, ela é linda, querido. Olha, nós conseguimos enxergar quem era Jesus. A palavra de Deus, ela é um espelho que quando a gente lê o Evangelho, a gente começa a enxergar quem era Jesus. A minha esposa leu esse livro, como é que chama lá? O livro do ateu lá? O homem mais... É um negócio assim, não é bem isso aí não. Mas é um livro que ele já virou um best-seller, que era de um psicólogo, acho que psiquiatra também, ele era ateu. E um dia o pessoal falando que para que se lesse o Evangelho, para que começasse a entender como era Jesus, ver o comportamento dele, porque a psicologia ela analisa o comportamento do homem, né? E ele era ateu, e ele começou a ler o livro, né? Como é que chama o nome dele? Cury, né? Augusto Cury, alguma coisa assim. E eu não li, a Lu que leu, tá? Eu vi alguns vídeos dele, testemunho dele. E ele começou pelo Evangelho de Lucas, só que para estudar a mente de Cristo, comportamento. E ele começou pelo Evangelho de Lucas, que é um médico, né?
E era uma pessoa culta, o médico, então ele quis começar pelo médico, mais ou menos na área dele também. E não é que ele se apaixonou por Jesus, de ateu ele virou um cristão e hoje prega a palavra. Poucos psicólogos e psiquiatras que são cristãos, na maioria não creem em nada, né? E ele, querido, se converteu e se apaixonou por ver. Ele começou a entender assim: não, esse homem não existe. Ele falava: como? Que ele investia nas pessoas, como ele amava o que não podia ser amável, como que ele tocava no intocável. E o texto diz assim, ó: ora, descendo ele do monte, que Jesus, né, grandes multidão o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo. Então, alguns evangelhos diz adorou, outros se prostrou e se jogou ao chão, é a mesma coisa, tá? Adorou ele. Então, quando ele viu Jesus de longe, ele se jogou no chão e adorou, dizendo: Senhor, se queres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, olha lá, tocou-lhe, dizendo. Com certeza ele estava a uma distância de Jesus, ele não estava perto. Mas ele disse assim: Jesus, se o Senhor quiser me purificar, o Senhor pode, se o Senhor quiser. Aí Jesus, com certeza o texto não fala, Jesus foi lá onde ele estava e botou a mão nele. Então, ele tocou, Jesus estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, ele toca e diz alguma coisa: quero, fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Querido, nós temos que nos colocar muitas vezes para entender o texto e até a profundidade, nós temos que aprender isso. Você tem que se colocar no lugar da pessoa. Fica mais fácil da gente entender. Então vamos nessa noite nos colocar no lugar do leproso, para sentir o peso que ele sentia, para depois sentir o gozo e a alegria que também ele sentiu. Porque às vezes a gente vê esse texto, claro, a lepra hoje quase nem existe, você nunca foi leproso nem eu, mas se a gente se colocar no lugar, a gente vai sentir o peso. Você imagina aquele homem que estava trabalhando todos os dias, normal. Ele pegou a lepra, mas ele não sabia ainda, porque o começo demora para descobrir. E de repente ele foi percebendo que começava a sair sangue das mãos, a mão começou a ficar adormecida, ele pegava na foice, porque os trabalhos naquela época, a maioria deles todos eram no campo, né? E de repente ele começou a sentir a sangrar, a mão adormecida, e a mulher também percebia que ele chegava em casa sangrando, a lepra começou. E de repente ele começou a desconfiar que estava com lepra, a sua esposa também. E de repente ele olha para a esposa e diz: eu preciso ir ao sacerdote. Era a lei, querido, do povo judeu. E quando ele foi ao sacerdote, não querendo ouvir a notícia, mas o sacerdote, eles eram quase que nem um médico, podemos dizer, porque foi ensinado para eles como descobrir quando é lepra e quando não é. E de repente o sacerdote diz: se afasta, porque era assim que eles faziam, botava a mão na boca e dizia: imundo! E a partir dali, ele não voltou mais para sua casa. De repente, a mulher veio à beira, porque eles tinham que sair da aldeia. A mulher veio com moedas, alguns lanches, alguma coisa, deu a sacolinha para ele. E ele, vendo a sua esposa, talvez tivesse filhos. Você imagina você ter que afastar da sua família, afastar da sua cidade e viver errante. Você imagina quanto que aquele homem amava a sua esposa, quanto aquele homem amava os seus filhos. E ele viveu nessa vida por anos. E sempre enrolado em panos, uma hora caindo pedaço de alguma coisa, cai a orelha, cai pedaço... Porque a lepra, ela vai desfazendo a pessoa. Uma vida sofrida, uma vida doída, e você perde o contato, querido. O ser humano, ele foi feito para viver junto. Ele foi feito para viver tanto em família, na família, como em família, pessoas. Como é gostoso você ter um grupo de amigos, grupos de irmãos. Mas se imaginou você ter que se separar de tudo isso e ficar sozinho? Ou às vezes viver só com os leprosos. Mas esse aqui estava sozinho. E quantas vezes será que ele não veio atrás de uma árvore, à beira daquela aldeia, daquela cidade, espiar as crianças brincar, talvez espiar até os seus filhos brincar, mas ele não podia chegar perto.
Mas ele tinha ouvido, querido, por isso que eu acho lindo isso. E as pessoas têm que ouvir que Jesus é o Filho de Deus. Que Jesus é o prometido que veio para libertar, para curar, para transformar. As pessoas precisam saber disso. E esse homem ouviu, porque senão ele não tinha ido até Jesus. Ele tinha ouvido, não sei como, não sei se alguém gritou de longe, se alguma vez ele ouviu a pregação, se alguns foram contando e dizendo: olha, houve uma notícia aí que tem um homem que viveu em Nazaré e dizem que ele é filho de Deus e está por aqui. E ele sabia que Jesus estava ali, porque diz que Jesus estava com uma multidão no monte. Quem sabe ele estava perto, escondido, ouvindo Jesus pregar no monte. Com certeza estava. E ele disse assim: hoje eu tenho que pegar esse homem, hoje eu vou trancar esse homem, eu vou entrar na frente dele, eu tenho que experimentar desse Filho de Deus que todo mundo fala. Só que ele foi constrangido, querido. Ele foi constrangido. Porque de repente, eu creio que Jesus ia descendo por algum caminho, e ele devia estar escondido ou atrás de uma árvore, numa pedra, e quando Jesus chegou perto, ele saiu e disse: Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. É claro que antes disso ele foi, como é que eu posso dizer? Isso é até uma prova que ele reconheceu que Jesus era Deus, porque os judeus não se prostram e adoram a não ser Deus. E ele se jogou e adorou, dizendo: eu sei que tu és filho de Deus. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Aí Jesus, querido, ele sempre constrange, né? Ele sempre vai além do que as pessoas. Você imagina quantos anos aquele homem não era tocado, e de repente Jesus vai lá com aqueles olhos, acredito eu até, né, brilhando de amor, de paixão, olhando a situação daquele homem, sentindo tudo que aquele homem carregava de tristeza, de decepção no coração, saudade da família, saudade dos filhos. E Jesus vai e toca nele, querido, e dá um toque nele e diz: eu quero sim, fica limpo. Você imagina, se coloca no lugar desse homem, sentir o toque de Deus. Quantos anos ele não era tocado e Deus toca nele agora? Aquele homem valia alguma coisa? Não valia nada, nem eu, nem você valíamos. Mas ele vai de encontro a um leproso para tocá-lo. Aí você imagina a felicidade daquele homem, porque a cura diz que ele curou na hora. Quando ele olha e de repente não tem mais sangue, não tem mais corte, tudo sumiu, tudo voltou ao normal. E eu acredito que naquele exato momento o que veio na mente dele: minha esposa, meus filhos, eu quero vê-los. É claro que antes ele foi para o sacerdote, porque o sacerdote precisava ver, mas ele dizia: eu quero voltar para a minha família, eu quero tocar nos meus, eu quero encontrar meus amigos e poder abraçá-los. Quanto tempo que eu não abraço gente? Aí ele chega no sacerdote, ele mostra para o sacerdote que disse que ele era leproso. O sacerdote não consegue entender e diz: mas como? Mas estou limpo. O sacerdote diz: você pode voltar. Agora você imagina ele chegando, querido, na casa dele, ele vindo pelo caminho, chegando, e a mulher lá, não sei se ele fez uma surpresa, ele colocou a mão nos olhos, como a gente faz, e disse assim: adivinha quem é? Ela pode ter ficado assustada, né? Mas quando ela olha ele, vê que ele está limpo, vê que está puro, ele diz: o sacerdote me liberou. Eles se abraçaram, os filhos se abraçou, sei lá, querido, o que aconteceu ali, mas foi uma coisa muito boa. Agora você imagina esse homem, ele foi marcado por Cristo, isso aí acompanhou o resto da vida dele. Nunca na vida dele aconteceu algo tão sublime como esse, de alguém poder amar e tocar aquele que ninguém queria tocar. Todo mundo dizia assim: imundo, mas Jesus disse: fica limpo. Nós temos que ter esse coração de Jesus. O quanto todo mundo está dizendo imundo, a gente vai lá: não, fica limpo. Não presta, a gente vai lá dizer: presta sim.
Porque isso não é o nosso coração, esse é o coração de Jesus. Amém? Glória a Deus. A lepra, na realidade, querido, apareceu pela palavra de Jesus. A lepra desapareceu pela palavra de Jesus, porque ele diz: quero ficar limpo. E quando Deus fala, está falado. Mas a solidão saiu dele, sabe pelo quê? Pelo toque. Uma vez eu coloquei uma foto de uma casa assim, bem na beira no mato, assim, perto de um lago. Eu postei no grupo, né? Essa frase ficou no meu coração: Deus não é Deus de fazer visita, Deus é Deus de fazer morada. Jesus não quer apenas falar de longe e liberar uma palavra, Ele quer vir tocar, Ele quer vir amar, Ele quer entrar dentro. E é tão gostoso, né? A gente precisa entender que Jesus é assim, para as nossas vidas e para a vida das outras pessoas com quem nós vamos nos relacionar. Amém, querido? Você pode ver que Jesus sempre estava atrás do que não prestava. Então, nós vemos aqui, ele toca o intocável. Outra coisa que a gente enxerga nos evangelhos, eu não vou ler a palavra, mas eu quero citar algumas coisas aqui. Ele ama o odiável. Os olhos de Jesus parecem que é atraído por aquele que ninguém quer. Uma pessoa odiada que eu vejo na Bíblia, uma delas, não vou falar todos porque existem tantos ali no Novo Testamento, né? Zaqueu. Ninguém gostava de Zaqueu. Ele era ladrão. Toda vez que entrava algum dinheiro na casa de alguém, ele estava indo lá para cobrar os impostos. E a pessoa ficava irritada: eu trabalho, eu suo, esse cara vem toda hora pegar meu dinheiro, mas eu tenho que pagar. E ele só não pegava o que era justo, mas ele também pedia sempre a mais, ele sempre roubava. E era uma pessoa odiável que ninguém queria. Mas Jesus, vindo na multidão, com tanta gente boa em volta dele, ele olha para o alto da árvore e ele ama aquele que todo mundo estava odiando. Por isso que viver no reino de Deus, viver o evangelho de Cristo, parece que é tudo ao contrário do que o homem faz. É ou não é? As pessoas querem viver, a Bíblia diz que nós temos que morrer. As pessoas querem, como é que eu posso dizer, só gozo, alegria e vitória. Jesus diz assim: não, vocês vão carregar minha cruz também. Vocês vão carregar uma cruz. Vocês têm que morrer, vocês têm que carregar a cruz. Caminho, todo mundo quer caminho aberto, sempre. Jesus diz: não, meu caminho é apertado. As pessoas querem ter uma porta larga para passar. Jesus diz: a porta que eu tenho é apertada. É tudo ao contrário, não é? É tudo diferente do evangelho. As pessoas querem amar as pessoas que nos amam. Jesus disse assim: não, não é só que ama, você tem que amar o que não pode ser amado. Porque ele diz aos judeus da época, ele diz: se vocês amarem somente os que amam, que galardão que vocês têm? Nenhum. Mas se você conseguir amar aquele que ninguém ama, você tem galardão. Isso na nossa parentela, isso, sabe, no nosso círculo de amigos, empresa, sempre vai ter coisa ali que não presta. Curva de rio, parece que aquela pessoa, tudo que não presta está nela. E ninguém quer ela. Mas Jesus quer. E Ele vai usar quem para amá-la? Eu e você. Paulo, querido, Paulo era assassino de crentes. Você imagina, olha, não dá para entender. Por isso, quando a gente lê o Evangelho, dá nó na cabeça. A gente fica parar para pensar, vai começar a dar nó. O camarada que assassinava crentes, que estava prendendo pais, separando famílias, porque os pais eram presos e os filhos ficavam à mercê, matando o pai de família, matando. O cara que fazia isso, Jesus inventa de escolher ele para pregar o Evangelho por todo mundo. É estranho ou não é? Não tinha gente melhor? Mas Jesus ama aquele que toda a igreja odiava. E quando Paulo se converteu, deu o que fazer para as pessoas entenderem. Porque ele foi para Jerusalém, a turma falando: não, esse cara não, acho que não se converteu. Ele está com alguma história. Não, esse é aquele que matava. Gente, esquece. Não, mas ele se converteu. Ele contou a história que ele foi para o caminho de Damasco, Jesus apareceu e ninguém acreditou. As pessoas tiveram uma dificuldade de acreditar, e só Barnabé que encostou nele e ficou com ele. Barnabé diz: vamos sair eu e você e pregar.
Porque até Jerusalém ficou tão constrangido com Paulo, de ele estar convertido, uma pessoa que, né, que assustava as pessoas, os crentes, que mandaram ele lá para Tarso. Ó, melhor você ir lá para Tarso, bem longe daqui. Então, querido, Jesus, ele constrange porque ele acaba amando aquele que é odiável. Amém, querido? Quantos odiáveis Jesus tem abençoado hoje? Quantos assassinos, ex-assassinos, ex-traficantes, ex-bruxos. Você imagina uma pessoa que sacrifica crianças, mata crianças nos seus cultos, nas suas magias, feitiçarias, e depois você vê o cara com a Bíblia do braço indo para a igreja. Tem gente que não aceita nem assim. Esse cara não merece ir para o céu. Querido, ele estava nas trevas, ele estava debaixo de influência demoníaca. Porque se concorda comigo, uma pessoa normal não faz essas coisas, sim ou não? A pessoa pode oferecer até um cabrito e tal, mas matar uma criança, a pessoa tem que estar endemoniada. Não tem outra explicação. Mas Jesus quer essas pessoas. E tem muitas delas que foram tão ruins assim, que hoje estão ganhando tantas almas. E nós que não fomos tão ruins assim, mas também não estamos fazendo muita coisa para ele. Não sei se você entende. O que mais que Jesus faz que constrange? Que a gente começa a olhar nos evangelhos, a gente fica constrangido, querido, porque o amor dele constrange. É quando ele faz valoroso aquilo que é imprestável. Você sabe onde Jesus fuça? Onde Jesus procura? Uma coisa que não vale nada para fazer dela algo grande, nele, é claro, no lixo. No lixo. Onde eu e você fomos achados? Fala comigo, no lixo. No lixo das trevas. Quantas pessoas que foram catadores de lixo, não todas, mas poucas delas ficaram milionárias. A gente sabe de várias histórias assim, pessoas que acharam saco de dinheiro, pessoas que acharam joias valiosíssimas, pessoas que acharam coisas, sabe onde? No lixo onde ela estava fuçando. E você vai ver que Jesus, quando ele faz aqui valoroso pessoas que não prestavam nada, eram pessoas que estavam no lixo. Nós vemos, por exemplo, o caso de Pedro. Quem que Pedro era? Um pescador. Um homem difícil, querido, de ser lidado. Você vai ver nos evangelhos que ele só dava problema, só dava trabalho. Mas Jesus quis fazer um homem desse que não servia para nada e não ia servir se ele... E é um dos motivos que esse Augusto Cury aí, que é esse ex-ateu aí, que ele fala, quando ele fala de Pedro também, ele diz, poxa, como que um homem pode investir num homem desse Pedro? Um homem inconstante, almático. É o homem mais inteligente da história. Ele está falando de Jesus, porque ele estava lendo mente e comportamento, ele diz, o homem mais inteligente da história. Pedro era um cara errado, querido. Só que Jesus sabia, ó, esse cara lá na frente vai ficar bom. Eu vou pegar ele lá na frente, porque aqui ele não está pronto ainda, mas lá na frente ele vai ficar valoroso, vai ser homem de Deus. E foi isso que aconteceu com Pedro. Querido, que é mais que prostituta? Prostituta nem um tempo valeu nada. Naquela época então, no meio do povo judaico, prostituta era uma coisa que não valia menos que um cão. Valia menos que um cão. Porque os judeus também não davam muito valor para cão, não. Aí Jesus está na casa de um fariseu, o Simão, uma das autoridades. E Jesus foi convidado para almoçar. Jesus não regula nada, viu, querido? Pensa que Jesus também fala assim, os grandes eu não quero. Convidou, eu vou, eu quero ir lá. Ele vai em todo quanto é lugar, onde ele for convidado, vai. Uma vez eu tive entre aspas, uma discussão com uma pessoa. Não foi discussão, mas a pessoa estava partindo mais para discussão e eu fui na palavra, né? Por isso que é bom a gente conhecer a palavra. Aí fica esse negócio, ele escrevendo lá, não, Jesus nunca curou no templo, Jesus nunca fez nada do templo, ele fazia fora na rua. É aquelas pessoas que têm aquela teoria dos desigrejados. Eu falei para ele, querido, aí como a gente conhece a palavra, eu citei
trocentas palavras de Jesus, curando no templo, pregando no templo, tudo no templo. Eu falei, irmão, o problema de Jesus não é com o templo lá fora. Onde Jesus for convidado, ele vai. Jesus não tem nada com o templo, Jesus não tem nada contra o templo, nem nada contra lá fora. Aonde ele for convidado, ele vai. Aí parou a discussão, porque não teve como continuar. Quando a palavra fala, fala. Quando a gente bota a palavra lá, não é a nossa, querido. Está aí, ó, lê a passagem. Eu botava a passagem para ela. Então, voltando aqui, ele foi convidado, ele foi. Sentou à mesa. E aquela noite, o verdadeiro encontro que Jesus queria ter, que Jesus era Deus, ele sentia no coração, ele tinha revelação. Não era com as autoridades, porque ele sabia que as autoridades estavam querendo convidar ele com outra intenção. Esse cara tem fama, esse cara, onde ele vai tem multidão, se a gente conseguir ter moral com ele, nós estamos juntos. Mas aí aparece uma mulher que não prestava nada, que valia menos que um cão, uma prostituta, mulher da vida. E ela foi por trás de Jesus, se assentou. Querido, judeu tem uma coisa com mulher: se encostar nos judeus ortodoxos, se encostar uma mulher, é capaz dele sair no tapa com ela. Não pode, eles são puros, encostar em mulher. Agora você imagina uma prostituta chorando aos pés de Jesus, enxugando os pés dele, depois derramando perfume, e aqueles caras só olhando e com certeza cochichando. Cara, ele é profeta. E no coração deles falavam: será que ele não sabe que essa mulher não vale nada? É uma vagabunda. Aí Jesus vem, querido, sempre com aquela palavra que bota as pessoas na parede e não tem para onde eles esconderem. Ele disse: olha, eu entrei na tua casa, vocês nem me lavaram os pés, mas essa vagabunda, vamos dizer assim, essa mulher que vocês acham que não vale nada, lavou meus pés, sabe com o quê? Com as lágrimas dela. Eu cheguei na casa de vocês, nem pingar o óleo na minha cabeça, vocês pingaram, que também era uma tradição de boa recepção. Mas ela derramou os perfumes nos meus pés. Então Jesus, ele acabava valorizando aquilo que não prestava nada. Então a gente começa a olhar assim, a gente começa a entender qual é o coração de Jesus, como Jesus é. Amém, querido? E tudo isso que a gente está falando é que a gente entende também é o que nós devemos ser. O cego Bartimeu, ele era pedinte. Por que ele era pedinte? Porque ele era cego. Ele não tinha como trabalhar, não tinha como ganhar a vida, ele vivia de esmola. Era uma pessoa que não valia nada também. Mas quando ele clama: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus para na multidão e manda trazer ele, porque as pessoas queriam que ele calasse a boca, mas Jesus diz: não, traga ele aqui. O que queres que eu te faça? Que eu veja. Então vê. A partir dali diz a Bíblia que ele saiu seguindo Jesus pelo caminho. Com certeza aquele homem que não prestava nada, com a visão, ele voltou a ter sua vida, ele voltou a ter valor, ele foi trabalhar, ele teve uma vida digna, uma vida honrada, porque Jesus valoriza o imprestável. Só na nossa geração, querido, quantos imprestáveis hoje é alguma coisa na vida? Porque Jesus amou o imprestável. A gente pensa: Jesus mudou? Não, é o mesmo. Ele faz do mesmo jeito que está nos evangelhos que a gente vê aqui. Ele pega e familiariza aquele que é insociável. Aquele gadareno endemoniado andando pelos túmulos, urrando, gritando, assustando as pessoas. Ninguém queria passar perto daquele homem. Todo mundo tinha medo dele. E quando o prendia, ele quebrava as cadeias e vivia se rasgando nos túmulos. Imagine uma pessoa dessa, não serve para viver, não serve para socializar, não serve para estar na família. Mas quando Jesus desce com seu barco, e foi uma cristocidência isso, ele estava ali perto e os demônios já vieram falando: Jesus, que viesse fazer antes do tempo nos atormentar. E Jesus expulsa eles, o homem fica livre. De repente o homem volta a juízo. E todo mundo dizia assim: não é esse aquele que andava pelos túmulos? E esse homem disse assim para Jesus, depois que ele estava são, com roupa, vestido, as pessoas falaram: é ele. Ele disse: Jesus, posso te seguir? Posso ir até onde você vai? Jesus disse: não, fique aqui e testemunhe para os seus o que eu fiz na sua vida.
Ó, os seus, agora ele tem família, agora ele tem pessoas, ele pode entrar na sociedade de novo. E diz a palavra do Senhor que ele foi missionário em toda Decápolis, que era uma província. Ele pregou e evangelizou Jesus ali. Porque com certeza onde ele ia, ele diz: gente, eu não tinha mais família. Gente, eu não tinha mais amigos. E eu não fazia mais o que eu queria fazer, gente. Mas aquele homem veio ao meu encontro, desceu do barco e expulsou todo o mal que estava em mim. E esse homem é Jesus de Nazaré, é o Salvador, é o Messias. E as pessoas iam aceitando Jesus assim. Querido, quantos fatos não há argumento. Todo mundo sabia quem era ele. E não tinha como as pessoas negar que aquele era o homem do túmulo que todo mundo temia. Agora é um homem normal. Então quando ele pregava, as pessoas diziam, ele pregava uma palavra, mas ele pregava com o testemunho dele também. Amém? Porque quando a gente vai pregar, nós temos que pregar com a palavra, mas com a nossa vida também. Eu não posso pregar Jesus, bondade, cruz, coisas boas, se eu não sou nada disso, se eu não faço parte disso. Primeiro eu tenho que estar dentro do reino, para depois levar o reino para as pessoas. Não adianta eu ir lá falar de um reino que eu não estou dentro dele, mas eu estou falando dele, não funciona. Sim ou não? Estou certo ou estou errado? Amém. A igreja está comigo aí? Vamos junto. O relógio deu pau hoje lá, mas estou com o relógio aqui. Aí vocês não podem olhar que hora que é, né? Só se vocês tiverem um celular aí. É para falar, linda. 9:05. Eu tenho aqui no celular. Jesus cura o incurável. Jesus cura até acidentalmente, né, querido? Jesus é tão bom. O único milagre que a gente vê que foi um acidente de percurso é aquela mulher do fluxo. 12 anos. A Bíblia diz que ela ia de mal a pior. Gastou todos os seus dinheiros em todos os médicos da época, deve ter feito todo tipo de tratamento, mas ela vivia na hemorragia. Pensou uma mulher assim? Ela devia ser quase que anêmica, doente, fraca, magra, pálida. Era uma mulher doente, infeliz. O seu casamento com certeza por causa dessa hemorragia era infeliz, a sua vida era infeliz, ela não tinha vontade para nada. Mas quando, aí que eu falo para você, alguém falou da notícia de Jesus, o Filho de Deus que faz milagre, está aqui na nossa cidade, ela disse no seu coração: eu vou atrás desse homem. Eu fui atrás de tantos homens, de tantos médicos que falharam, mas eu vou lá. E ela disse no coração: se eu apenas tocar a veste, eu não preciso tocar nele, eu vou tocar nas vestes, eu vou ser curada. Pensa numa mulher corajosa. Ela foi meio magrelinha, meio pálida no meio daquele povo, gente apertando, mas a fé dela era tão forte que trazia força no coração dela. Ela foi rastejando por baixo e ela foi tocar, querido, lá embaixo na orla, onde tinha, os judeus tinham uma tradição de andar com aqueles, era um monte de, como é que eu vou falar, uma coisinha pendurada assim, que tinha um significado, eu não me lembro agora, mas era alguma coisa em relação à palavra. Ela vai lá e toca. Quando ela toca na veste, querida, ela não tocou no pé em nada, ela só tocou na veste. Na hora, o sangue parou. Então você vê que até um acidente de percurso, tendo fé, as pessoas são curadas. Jesus não precisou olhar para ela, liberar palavra nenhuma. Ela já tinha uma palavra no coração e diz: eu vou tocar no Senhor, Senhor. E Jesus para e diz: quem me tocou? Quem me tocou? E todo mundo diz: Jesus, como que alguém te tocou? Todo mundo está te tocando o tempo todo. Não! Alguém me tocou diferente. Aí a mulher vai lá meio tremendo, né? Porque ela com fluxo de sangue, ela correu o risco até de ser apedrejada ali, porque fluxo de sangue ou menstruação não podia tocar em ninguém. Ela tocou em 1 milhão de gente ali, inclusive em Jesus, que era o Filho de Deus. E ela tremendo disse: sou eu. Ela diz: filha, a tua fé te salvou. 12 anos de sofrimento foi parado apenas porque tocou naquele que constrange-nos com seu grande amor. Aquele homem que estava 38 anos, você sabe o que é 38 anos? É coisa pra caramba, né? 38 anos só deitado em uma maca, esperando alguém jogar ele na piscina, que não ia ter nunca, né? Sempre tinha as pessoas que eram mais ricas, que ficavam lá perto, alguém estava lá, que já tinha um salário, um dinheiro para jogar a pessoa primeiro, ele estava lá em cima.
não sei que pavilhão que era, acho que era no 5º pavilhão, bem longe. E Jesus vai atrás de quem? Daquele que ninguém dava nada. Jesus foi atrás de curar aquele que não tinha cura. Ele ia morrer naquela maca. Mas Jesus olha para ele, Jesus fala com ele, e ele fala: levanta-te, pega a sua mala, a sua maca, e vai. Querido, quando Jesus fala isso, o poder foi liberado na vida dele. Ele sentiu os nervos, os músculos sendo acionados, e ele se levanta e vai embora curado. Eu pergunto para você, Jesus cura hoje, sim ou não? Jesus é o mesmo Jesus dos evangelhos. Eu acredito que nós que não temos muitas vezes, eu acho que quase todas, uma fé suficiente para crer. Uma fé simples, não é fé grande, uma fé simples que crê sem duvidar. Por isso que Jesus diz: o reino é igual, o reino é das crianças. Por que ele diz assim: vinde as minhas criancinhas, porque delas são o reino. Porque a criança não duvida quando o pai fala. A criança não desconfia. A criança, o pai falou, está falado, e ela crê. E é assim que tem que ser o nosso coração a respeito a milagres, a cura, as coisas do Senhor, querido. Você crê? Creio, amém, pronto. Ó, essa mulher do fluxo prega para nós. Porque ela nem precisou ter uma fé: ó, se Jesus liberar uma palavra amanhã, eu creio. Não, ela foi a única mulher que foi lá. Jesus não precisa falar nada. Eu já botei no meu coração que eu vou tocar nele, ele é filho de Deus, eu vou ser curado e pronto. Entendeu? Os outros, Jesus conversava: o que você quer? Eu quero que o Senhor purifica, então fica limpo. O que você quer? Eu quero ver, então vê. Mas ela não. Ela foi lá e tocou em Jesus e foi curada. Amém, querida? Tantos milagres que a gente tem visto. Glória a Deus. Jesus vivifica aquilo que é mortal. A gente vai ver tantos milagres de Jesus levantando mortos. Tantos mortos. O filho da viúva de Naim. Naim era a cidade, viu? Estava saindo o enterro e Jesus estava passando bem na hora do enterro. E Jesus era uma pessoa tão... Jesus, querido, não era o cara, não, tipo assim, como a gente vê hoje certas autoridades eclesiásticas que tem por aí, que o cara é o cara, é cheio de, como é que fala, de guarda-costa e não sei o quê, porque ninguém me toca, não posso falar com qualquer um, eu tenho que marcar horário. Não, Jesus estava lá, Jesus é simples. Jesus chorou, querido, ele foi de encontro com o enterro. Ele vê aquela mulher sofrendo. Olha, a mulher não era parente dele, o filho não tinha nada a ver com Jesus, não tinha nada. Mas ele olha, querido, como um Deus, a sua criatura que ele criou. E ele olha e ele chora, ele tem compaixão. E ele diz lá para o menino: levanta, o menino levanta. Ó, eu não sei se a gente vai para o túmulo antes de Jesus voltar, não sei. Eu creio que não. Mas se nós formos, ele vivifica o que é mortal. Nós vamos nos levantar com o corpo de glória. E se ele voltar antes, vivo, o nosso corpo, porque esse corpo aqui, querido, a gente não percebe, nós estamos morrendo a cada dia, a gente não percebe que a gente está morrendo, porque é devagar, né? É devagar, mas a gente está morrendo a cada dia, o nosso corpo físico. Mas Jesus disse assim: não, eu venho para vivificar o que é mortal. Vocês têm uma promessa, vocês vão viver eternamente com esse corpo que você está aí, ó, com o seu coração batendo. É com esse corpo que nós vamos viver eternamente com Deus. Dá para entender isso? Ele não vai jogar esse fora e dar outro, não. Ele falou: é com esse que você está aí, eu vou vivificar ele, eu vou transformar ele, para ele viver na atmosfera do céu comigo. Então isso constrange as nossas vidas, constrange o nosso coração em saber por que Deus nos ama tanto, por que Deus quer o melhor para nós, por que até o nosso corpo, tudo, Ele quer tudo para Ele, não fica nada para trás. Por isso que nós temos que dar tudo para Ele, Ele vai dar tudo para nós, querido. Que troca, que troca. Amém? Jesus perdoa o imperdoável. Tinha a lei, estava lá, quem adulterasse vai morrer apedrejado, né? E o que ele faz com a mulher adúltera? Ele perdoa ela. Ninguém atirou a pedra, porque ele disse: quem não tem pecado atire a primeira pedra. Ninguém atirou, todo mundo foi embora. Ele olha para ela, ele poderia atirar porque ele não tinha pecado, mas ele diz: olha, filha, também
te perdoa, não te condena, não. Vai e não peques mais. A gente vê as pessoas crucificando Jesus, batendo em Jesus, e ele não tinha raiva das pessoas. Ô querido, se alguém chegar na sua frente, em qualquer lugar, e te der um tapa na cara, o que você faz? Um tapa, eu estou falando de tapa. Eu não sei, a maioria de nós aqui vamos esquentar e vamos voar em cima. Agora os homens bateram, deram soco, deram chute. Você pensa o que rolou na noite? Você pensa que rolou o quê? Jesus apanhou, colocaram aquela coroa de espinho, deram com caniço, cuspiram nele, deram um tapão nele. Os sacerdotes deram um tapa, deram um soco. E ele tinha um poder de só abrir a boca e fulminar todo mundo ali. Ele foi aquele que está lá em Gênesis. Ele é a palavra, é o verbo vivo. Se ele falasse, não sobrava ninguém. Sabe o que ele fez com a boca dele? Quietinho. Como ovelha muda ao matadouro. Apanhou. E sentiu dores. Aí chega lá, depois de apanhar tanto, deita ele numa cruz. Aí vem com aqueles preguinhos, né? Pá! Aí ele fala para o pai: pai. Por que ele estava falando isso? Porque o pai ia lançar condenação naqueles que estavam crucificando. Mas ele já fala assim: pai, perdoa que eles não sabem o que estão fazendo. E a gente não consegue perdoar coisas simples hoje. A gente não consegue perdoar coisas simples. A gente precisa aprender muito com esse Jesus. Amém? Muitas vezes a gente diz assim: perdoo, mas de repente a gente diz: não perdoo mais não. Pode falar o que quiser, esse eu não perdoo. Irmão, mas não pode, esse eu não perdoo. Jesus, quantas vezes nós devemos perdoar? 7 vezes, Jesus disse 7? No dia, né? Diz 70 vezes 7. Dá quanto? 7 vezes 7, 490 vezes. É claro que ninguém vai pisar na bola num dia 490 vezes com a gente, né? Mas o que Jesus está querendo dizer, se pisasse 490, você tem que perdoar 490. Eu duvido que a gente consiga fazer isso. Mas nós temos que aprender aqui para viver. É por isso que a palavra está sendo lançada. Amém, querido? Você está entendendo? Perdão. Liberar. A palavra perdão, ela devia ser sinônimo de liberar. Você libera e você solta. Quando você não perdoa, você está amarrado a alguma coisa. Mas quando você libera... Uma vez eu estava lendo que tinha uma tradição que quando o navio enfrentava um vento muito forte nas velas, para não quebrar o navio e nem o mastro nem as velas, eles tinham que liberar a corda da vela. E a palavra que eles usavam era perdão! Eles soltavam as cordas. Aí o navio não quebra. Mas se a gente ficar resistindo e não perdoar, aí a gente vai quebrar. A gente vai quebrar em muitas áreas da nossa vida, a gente vai ficar amarrado. Perdão, querido, perdão. Jesus vive em nós, amém. Ele perdoa, eu também vou perdoar. Amém. É isso que é morrer. Isso que é morrer. Porque quando a gente está morto, a gente perdoa. Quando a gente está muito vivo na carne, a gente não perdoa. E além de não perdoar, a gente quer ver aquela pessoa se lascar. Sim ou não? Que o não perdoar é coisa de humano, é coisa de Adão. Mas Jesus, diz a Bíblia, ele é o último Adão, que destruiu o primeiro Adão. Ele é o Adão verdadeiro, é o homem que veio para nos libertar desse corpo mortal e dessa natureza pecaminosa. Então, quando eu digo eu não perdoo, eu estou dizendo sou filho de Adão. Não sou filho de Deus, sou filho do primeiro Adão. Nós temos que destruir isso. Amém? Para concluir, querido, Jesus, isso que também é uma das coisas que nos constrange ao saber disso. Jesus, ele quer habitar o inabitável. Você quer um lugar mais deserto do que o coração do homem? Você quer um lugar mais fedido do que o coração do homem? Um lugar mais negro do que o coração do homem? Jesus quer vir habitar aí. É aí nesse lugar que Jesus quer vir. Apocalipse 3:20 que vai dizer assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro e ceio com ele. Só que interessante que quando ele bate a porta
e a pessoa ouve, a pessoa abre para ele entrar, quando ele diz, eu ceio com ele, eu pergunto, nós temos alguma coisa para colocar na mesa para Jesus? Não. Você sabe aquela pessoa que bate na sua porta e diz, eu quero comer com você, mas o cara vem com a compra toda? Sabe que você está sentado numa mesa e não tem nada o que comer? Não tem nada de alegria, não tem nada de paz, está vazio, um lugar deserto, aí aparece um homem, o Jesus de Nazaré, e bate com toda a compra, dizendo, ei, você abre e diz, posso sentar com você e comer com você na mesa? Você fala, puxa, mas por que ele quer vir na minha mesa? Por que ele se interessou por mim? E ele senta lá, ele bota tudo na mesa e diz, agora nós vamos comer junto. Mas não vou precisar pagar nada. Não, eu já comprei para você. Nós vamos comer junto, nós vamos ter comunhão. Olha que lindo isso, querido. Jesus quer cear com a gente, mas é Ele que traz a compra, é Ele que traz a mesa, é Ele que traz o frango, é Ele que traz tudo. Mesa farta para nós. Isso constrange o nosso coração. Quem era eu? Quem era você? Você sabe o que você era, né? E Jesus entrou na sua vida, entrou na minha. Amém, querido? Pois o amor de Cristo nos constrange. É claro que, como João disse uma vez, no Evangelho de João, quando vai acabar o Evangelho, ele diz assim, se eu fosse escrever tudo que Jesus fez, os livros encheriam toda a terra. É claro que o que a gente meditou nessa noite é uma fagulha de tudo aquilo que Jesus é. É só para a gente entender, é só para a gente buscar mais, é só para a gente dar uma mergulhada a mais. Mas Jesus, querido, eu não sei, eu acho que no céu, é claro, a gente vai aprender muito de Jesus, muito. A gente vai ficar a eternidade toda conhecendo Jesus, nunca vai acabar. E cada hora a gente vai ficar mais constrangido, e mais constrangido, e mais constrangido. Aí a Bíblia diz que Ele vai fazer um novo céu, uma nova terra. Aí você fala assim, para quem que Ele está fazendo isso? Para nós. Porque Ele já habita na glória, querido. Ele não precisa de novo céu, nova terra. Mas Ele diz, eu vou fazer um novo céu, nova terra. Você imagina que coisa mais linda que vai ser esse novo céu, nova terra. Para quem? Para mim e para você. Ele diz, não, mas não é para vocês ficar sozinhos. A Bíblia diz lá que Ele vai habitar no nosso meio. Eu quero ficar com o meu povo, eu quero estar no meio deles, eu quero estar no novo céu, nova terra com eles. E quanto gozo a gente não vai sentir. Você já imaginou você ter um gozo eterno? Porque a gente agora aqui na terra, a gente tem momentos de gozo. Estou falando humano, nós aqui. De repente eu não sei como é que foi seu dia hoje. De repente você nem teve nenhum momento de gozo, humanamente falando, que você deu risada, diz, ai, que coisa gostosa, ai, legal essa notícia. De repente você não teve esse momento de gozo. Mas uma hora ou outra a gente tem algumas notícias boas. A gente se alegra com alguma coisa que a gente ganhou, ou com alguma coisa do nosso filho, a gente se regozija. Isso é gozo no coração, lá no espírito. Agora você imagina se você ter isso, não 10 minutos, 20 minutos, 24 horas, mas eternamente, sem parar. A gente vai ficar dando risada à toa a eternidade, o tempo todo. Você vai onde você vai andar, só gente dando risada, só gente feliz. Eternamente. Agora eu pergunto, de onde vem essa alegria? Não é nossa, é Ele que põe em nós. O Espírito Santo vai estar em nós eternamente, aquela coisa fluindo. Então a gente fica pensando e parando nisso e fala assim, gente, que Deus é esse? Que Deus é esse? Que se interessa por nós. E nós fazemos tão pouco por Ele, querido. Nós fazemos tão pouco por Ele. Você imaginou se trabalhar num serviço que você foi convidado para trabalhar e você enrolou mais do que fez? E você nem sabia o salário que você vai ganhar. Vamos supor, eu estou precisando de serviço, não quero nem saber. Você vai lá, mas você enrola, empurra com a barriga, e toda hora vai no banheiro, né? Aqueles funcionários que parece que está grávido, né? Toda hora tem que ir no banheiro, enrola, e tal, e tchu. Aí, querido, chega no fim do mês, você sabe que você não valeria nada. O cara vem com, por exemplo, hoje seria um bom salário, 50 mil reais. Aí você senta na mesa, vem aqui que eu vou acertar com você.
Aí você vê o cara botando um pacotão e ele começa a contar. Aí você fica pensando, será que é tudo isso? Acho que não, ele está contando, só conferindo. E você está esperando receber, sei lá, 2.000, 1.500. Aí o cara conta tudo, ó. Está aqui, 50 mil reais. Você vai ficar assustado, você fala, puxa, mas eu não merecia tudo isso, cara. Eu, se fosse viver, não merecia nem ganhar nada, porque eu mais enrolei que fiz. O céu vai ser assim para nós, querido. Nós vamos estar lá e falar, gente, eu não mereço tudo isso. Por quê? E sabe uma maneira da gente ser grato com tudo isso que Jesus vai nos dar? É a gente amar as almas que ainda não conhecem Jesus. E trazer elas para o reino. Jesus fica... Isso é uma maneira de agradecê-lo. Não só com palavras, que nós temos que agradecer todo dia, com a boca, assim. Jesus, obrigado pelo dia, pela minha esposa, pelo meu marido, pela minha família. Obrigado por tudo que o Senhor está fazendo. É gostoso. Mas quando a gente também agradece fazendo alguma coisa para Ele. Porque é assim, ó. Ele tem feito tanto para mim, eu tenho que fazer alguma coisa para Ele. Eu estou constrangido. Porque só Ele está fazendo, só Ele que deu, Ele que transforma, Ele está fazendo tanta coisa. O que eu estou fazendo para Ele? Nada. Então é uma maneira da gente fazer alguma coisa. Porque muitos de nós, e vai ter muito crente, assim, vou dizer assim, olhando todo aquele salário e toda aquela recompensa, porque o dom da vida eterna diz que é gratuito, né? O salário do pecado é a morte, mas, lembra eu aí da segunda? O dom gratuito é de graça. Sabe o que é de graça? A vida eterna. Aí você vai ficar olhando tudo aquilo e vai dizer, meu Deus, o que eu fiz para vir nesse lugar? Será que eu merecia tudo isso mesmo? É para cair a nossa ficha. Sim ou não? Amém? Vamos ser mais humildes. Vamos olhar mais porque Deus tem preparado para nós e o que nós estamos fazendo por Ele. Pensa menos em você e mais no reino, querido. Porque Jesus é bem claro, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Aquilo que você tem que buscar, se preocupar, as demais coisas serão acrescentadas para você. Você pode ter certeza que assim funciona. É o contrário, como eu disse agora de pouco, do que todo mundo pensa, mas é o jeito que funciona para a igreja. A gente pensa muito em nós, investe muito em nós, tudo eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Mas isso aí deixa para depois. Blá, blá, blá. A gente esquece. Às vezes comprando e vendendo e negociando, que é o que a gente tem que fazer, mas tem uma alma na nossa frente, a gente não abre a boca para falar de Jesus, e nem para falar de Deus, e nem de nada. A gente só está ali dizendo, então, quanto que vai ser, como é que vai ser? É assim, subiu, desceu, mas esse Brasil está uma desgraça, não sei o quê. A gente não... No meio da compra e da venda, a gente pode falar do tesouro maior e da riqueza maior, que é Jesus Cristo.